Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Além do problema que eu relatei a respeito de quem deve deixar a última resposta no chat, ainda tem outro detalhe a respeito desse assunto que gera controvérsia, que é o relato dos vendedores de que mesmo respondendo o chat, acontece uma queda nas métricas da loja. Então, para esclarecer exatamente como essa questão funciona, eu vou compartilhar com vocês as informações que a Shopee dá a respeito de como a responsividade do chat é medida. Nesse artigo aqui, tem 2 pontos muito importantes que os vendedores precisam entender para não ficar mais nenhuma dúvida a respeito desse assunto. Ao contrário do que muitos vendedores pensam, não é apenas o fato de você responder as perguntas que vai influenciar na sua taxa de resposta no chat. Não é só esse o requisito para a medição da taxa. Existem 3 pontos importantes que você precisa saber para entender como funciona essa medição. Primeiro, aqui está falando que a taxa de resposta do chat é a porcentagem de novas conversas e ofertas do total de conversas que um vendedor responde em 12 horas após o recebimento. Então, todas aquelas perguntas que você recebeu dentro de 12 horas serão medidas para estabelecer a taxa de resposta no chat. Mas não só isso. Aqui do lado tem um ponto muito importante que muitos vendedores esquecem, que é o tempo de resposta no chat. Não adianta você apenas responder essas perguntas, você tem que responder rapidamente. Se você demora muito para responder, isso automaticamente vai fazer a sua porcentagem cair. E aqui fala que esse tempo de resposta do chat é a média de tempo que um vendedor leva para responder uma mensagem de um cliente. Eu sempre estou fazendo testes na minha loja para entender o funcionamento de algumas coisas que não são explicadas em detalhes pela Shopee, e essa questão da taxa de resposta, eu já cheguei à conclusão que a velocidade que você responde influencia muito. Inclusive, a minha taxa estava em torno de 70%, mas depois que eu comecei a responder, logo depois que o comprador envia a pergunta, a minha taxa subiu substancialmente. Passou de 70% para 90%. Isso é um fator muito importante na medição dessa taxa. E além disso, aqui embaixo, a Shopee fala também que apenas respostas a mensagens e ofertas recebidas nos últimos 90 dias são calculadas. Então não é todo o ano, não há um acúmulo de todas as mensagens que você já respondeu até aqui. É contado apenas as mensagens e ofertas recebidas nos últimos 90 dias. Importante ressaltar que aqui está constando ofertas porque quando você recebe uma oferta de um comprador ofertando um preço mais barato do que você anunciou, se você não responde aquela oferta, conta como mensagem não respondida. Então fique atento a isso. Se você autoriza receber ofertas na sua loja, você precisa responder todas e precisa responder rapidamente, exatamente como as perguntas. E continuando aqui, fala que a maior ponderação é atribuída aos 25% mais recentes dos bate-papos recebidos. E é esse o terceiro ponto que é muito importante, porque às vezes você está com uma taxa muito boa, mas essa taxa é referente às mensagens que você talvez tenha respondido lá no terceiro mês anterior ao atual. Aí pulou um mês e naquele mês você não respondeu tão rapidamente, talvez deixou de responder uma pergunta e aí então, inevitavelmente, a tua taxa cai. E o mesmo vale para essa porcentagem de 25%, porque à medida que vai atualizando o sistema referente aos teus contatos mais atuais, você pode não ter ido tão bem atualmente como você foi no período passado. Se há queda, você teve uma resposta mais lenta, esqueceu de responder alguma coisa comparado ao período anterior, porque como você pode ver ali no tempo de resposta do chat, é uma média. O cálculo dessa taxa, ele deve ser algo meio complexo, mas o que você precisa ter em mente é, você tem que responder todos os contatos no chat dos compradores, deixar a última resposta em todos esses contatos, exceto
quando você receber uma transmissão de chat com uma oferta ou quando você, como comprador, entrar em contato com outro vendedor. Então, você fazendo isso, tendo a última resposta em todos os contatos dos compradores e respondendo sempre as perguntas rapidamente, a sua taxa vai ser mantida. Se a tua taxa está caindo, das duas uma, ou você não respondeu, ou você está demorando muito para responder, ou o comportamento atual teu é muito inferior ao anterior. Aí, na média, a tua taxa cai. Eu sei que tudo isso aborrece muitos vendedores, porque, sinceramente, quando eu falo sobre esse assunto, eu me sinto mais funcionária dos marketplaces do que dona do meu próprio negócio, porque eles que determinam como que eu devo atender os meus clientes nos mínimos detalhes, colocando, inclusive, esse tipo de controle. Eu, particularmente, não gosto. Contudo, mais uma vez, aqueles bons vendedores pagam pelos maus. Existem muitos vendedores que não respondem ao chat. Isso precisa refletir negativamente na loja deles de alguma maneira, e é assim que os marketplaces procedem. Então, nós que fazemos tudo corretamente e tentamos dar um bom atendimento, acabamos pagando o pato de tabela. Para mim, tudo ficou mais fácil depois que eu retornei ao Brasil e consegui acessar a minha conta pelo celular, porque toda vez que ele apita, eu já dou uma checada para saber se não é uma pergunta. E foi assim também que eu consegui responder mais rapidamente as perguntas e aumentar a minha taxa de resposta no chat. Não é algo agradável, mas já que eu estou fazendo isso, eu tenho que me sujeitar a fazer o que é necessário para fazer o negócio funcionar dentro daquilo que é requisitado. Eu estou fazendo esse vídeo para que os vendedores entendam que várias coisas influenciam nessa taxa, mas o fato de você receber uma mensagem de transmissão de chat de outro vendedor ou falar com um vendedor interessado em comprar algum produto dele e não tendo a última resposta nesse caso, não influencia nessa taxa. E eu espero que, enfim, os vendedores acreditem no que eu tô falando e entendam que o sistema é complexo, sim, mas com conhecimento a gente consegue se adequar e conviver com tudo isso. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!